Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Roberto Medeiros, CEO da Múltiplos, sobre a situação do Brasil. Roberto, os últimos anos foram muito difíceis para a economia brasileira. PIB, quedas sucessivas de PIB, economia voltando agora a crescer, mas crescer sobre uma base muito ruim, que é a base passada, de queda de 7% de PIB, 2 anos seguidos. Como é que foi para a empresa atravessar esses anos de crise? Eu tenho que admitir, Sambrana, que no caso da Múltiplos, a gente passou todo esse período de desafio macroeconômico muito bem. Uma parte porque a gente fez o nosso exercício de casa de controle de custo e despesa, mas mais do que isso, a gente viu aí uma oportunidade da gente oferecer para os nossos participantes uma espécie de poupança que eles poderiam usar para resgatar uma passagem, mas poderiam usar para resgatar um produto ou um serviço que eles eventualmente teriam que desembolsar. Então, com esse discurso e muita comunicação, a gente continuou crescendo independente de variável macroeconômica e independente de fatores políticos. Eu tenho que reconhecer também que a penetração de programas de fidelidade de coalizão como o nosso ainda tem uma penetração muito baixa. Então, no final do ano passado, a gente atingiu quase 10% da população brasileira, que é muito pouco ainda. Mas mesmo assim, nesse período, crescendo nossa penetração e mostrando para os nossos clientes participantes de que eles têm uma oportunidade de acumular pontos sem que eles aumentem o consumo e, portanto, depois eles resgatam uma passagem para onde eles quiserem, eles teriam ou iriam viajar para algum lugar nas férias, eles têm essa oportunidade de ir sem pagar. O que a gente viu ao longo desse período? Quem viajava para a Europa, passou a resgatar Estados Unidos. Quem ia para os Estados Unidos, passou a resgatar a América Latina. Quem ia para a América Latina, passou a resgatar doméstico. Um downgrade. Ele deu um downgrade, mas ele continuou resgatando. Então, na verdade, a gente viu um mix aí de diminuição de resgate internacional, aumento de resgate doméstico, mas o melhor de tudo que a gente viu foi uma consciência de que programa de fidelidade em coalizão como o nosso é uma oportunidade de poupança. Então você tem aí uma oportunidade de criar uma poupança de pontos sem mudar seu perfil de consumo e depois resgatar uma viagem. Teve casos de gente que olhava para programa de pontuação, não, isso aí não vou entrar, mas aí na crise, agora vou entrar e vou resgatar para não gastar dinheiro. Muito. A gente, inclusive, teve um aumento de resgate de produtos e serviços que não passagem aérea. Como quais? Como, por exemplo, smartphone. Eu não vou comprar um smartphone, só posso resgatar. Como, por exemplo, uma TV. Como, por exemplo, eletrodomésticos. Os eletrodomésticos explodiram. A gente teve uma participação enorme nos nossos parceiros de eletrodoméstico. Material esportivo explodiu nesse período. Coisas que as pessoas ficavam em dúvida se elas iam gastar ou não. Putz, eu tenho os pontos aqui, vou resgatar esses pontos e deixo de gastar. Então, a gente não teve assim, nenhum impacto na companhia nesse período. Mas, de novo, insisto, também fizemos nosso exercício de casa. O que vocês fizeram? A gente, por exemplo, mudamos da Faria Lima para Barueri, pagando 1/3 do que a gente pagava de aluguel e IPTU. Instituímos o home office. Então, nossos funcionários podem escolher 2 dias por semana para trabalhar em casa. Então, de uma certa maneira, isso também diminui consumo de energia, consumo de ar-condicionado, consumo de espaço, etc. Olhamos toda a nossa cadeia de fornecedores. E, aliás, nossos fornecedores foram muito compreensivos. Crescemos, inclusive, juntos com eles, mas com preço unitário menor. Repassamos uma parte importante dessa redução de custo e despesa para os nossos participantes sob a forma de pontos adicionais. Então, a gente fez nosso exercício.
até mal comparando, fizemos nosso treino diário e ficamos com uma musculatura bastante boa para crescer, independente de variável macroeconômica. Usando a sua metáfora, enquanto você conseguiu ainda ganhar músculo, muita gente perdeu muito peso. A economia brasileira, você viu muita empresa cair, muita empresa que fechou as portas, empresas que até hoje estão em dificuldade, com a capacidade de produção ociosa muito alta. E aí eu te pergunto, como é que você agora, olhando o cenário do país, não sob a ótica da empresa, mas do país, como é que você está enxergando? Então, eu tendo a ser otimista. Eu acho que um país como o Brasil, com uma estrutura, vamos dizer, minimamente mais eficiente, ele tenderá a crescer, né? Mas tem que fazer o que se tem que fazer. Do mesmo jeito que na empresa a gente fez o nosso exercício de casa, o país precisa fazer o seu exercício de casa também. Não pode ter uma aposentadoria como a gente tem aqui. Não pode ter um custo do Estado como a gente tem hoje. Então, precisa fazer os ajustes. Eu tenho muita esperança de que as próximas lideranças do país tenham a serenidade e a capacidade de fazer essas reformas, que são reformas que já foram feitas em outros países, foram feitas particularmente na Europa. A gente tem exemplos mais recentes de Grécia, que tiveram que fazer as suas reformas no limite, e aí acaba a população sofrendo, o que não é razoável. Por outro lado, a gente pega países como Portugal e Espanha, que fizeram corretamente esses ajustes, ainda que estejam sofrendo, poderiam estar sofrendo muito mais. De novo, tendo a ser otimista, eu acho que a gente tem gente bem formada no Brasil, tem capacidade de fazer diferente, de fazer melhor, de ser mais eficiente e deixar o Estado cuidar do que tem que cuidar, que é educação, saúde e segurança. Essa, na minha visão, é a missão do Estado. E deixar o empresariado, os trabalhadores, os funcionários fazerem aquilo que eles sabem fazer. Você consegue enxergar uma eleição onde o tema reforma da Previdência não seja discutido? Eu não sou exatamente a melhor pessoa para responder isso. Eu vejo com preocupação uma eleição que não discutirá isso. Eu acho que ninguém quer propor, e eu jamais proporia isso, que as pessoas percam seus direitos e percam sua aposentadoria, mas a gente precisa ter toda a população brasileira atendida. Não faz sentido você ter um percentual pequeno da população com 80% de aposentadoria nesses 20%. Alguma coisa está errada. Não faz sentido você ter um teto de aposentadoria para a iniciativa privada e você ter um limite muito superior para pessoas que se aposentam fora da iniciativa privada. Alguma coisa está errada. No final, quem paga essa conta somos nós que recolhemos os impostos. E todos os impostos, seja o imposto estadual, municipal e federal, somos nós que pagamos. Então, se a gente puder, de uma maneira inteligente, eficiente, ordenada, expor com clareza, expor para a população o que é correto e por que é correto, eu acho difícil a gente não ter esse debate na eleição. Qual que é o perfil de presidente que o Brasil precisa, na sua opinião? De novo, eu não sou um especialista, vou falar como um cidadão. Eu gostaria de uma liderança que olhasse, obviamente, a população menos favorecida, que menos acesso à educação, etc. Mas eu também gostaria que ele olhasse o empresariado, gostaria que ele olhasse quem gera emprego. Eu estou vendo agora na França, pela primeira vez, uma liderança que
que dialoga com o empresariado. Acho que é importante isso, é importante você desenvolver empreendedorismo numa nação, é importante você ter pessoas que acabam empregando outras e não uma relação de conflito. Isso é uma relação que não funcionou em lugar algum. Os países que tiveram relações desse tipo são países hoje que estão atrasados. Agora, para resumir tudo isso, eu gostaria que concentrasse em 3 pilares. De fato, não é só para discurso, é educação, saúde e segurança. O Brasil precisa de uma educação de base forte. Não pode mais a gente ter pessoas que sejam analfabetas ou analfabetas funcionais, que no final é a mesma coisa. É uma população que precisa ter mais acesso à informação, precisa ter educação, precisa ter saúde e precisa ter segurança. Se a gente conseguir fazer isso, e não é difícil, a gente viu histórias aí recentes de países como Coreia. Exato. Então, não tem nenhum demérito em copiar, copia. Vê o que funcionou, vê o que deu certo. Eu sei que eu tendo a simplificar, eu sei que as discussões são muito mais profundas, eu sei que os problemas são muito mais profundos, mas se a gente não concentrar em 3 pilares, provavelmente a gente vai continuar atirando para tudo quanto é lado e não vai resolver nada. Falando em copiar, você mencionou a França. Vai surgir um Macron aqui no Brasil? Você consegue enxergar alguém parecido hoje nessa eu espero que tenha, viu, Sambrana? Eu realmente espero que tenha, porque a França está descobrindo que é ok você ser empresário, qualquer que seja o seu tamanho. Você pode ser um empresário que tem 3 funcionários, você pode ser um empresário que você tenha 3.000 funcionários. Mas é ok. Mas é ok também você dar boas condições para as pessoas que trabalham para essas pessoas. E você só vai dar boas condições se você tiver uma boa educação. Não é possível a gente ter... E eu estou falando de educação em todos os sentidos, educação acadêmica, mas também educação de como eu me relaciono com meu vizinho, educação como eu me relaciono com meu superior, educação como eu me relaciono com minha família. A gente não pode ter situações em que tem um surto de febre amarela e a população não vai ser vacinada. Como assim? Tem que ir, tem que ser informada, tem que ser... Não sei se eu estou divagando muito aqui, não, mas... é a sua opinião, eu acho que é importante. A realidade é que a gente precisa, como nação, ter foco nesses 3 pilares e tirar o Estado de outros focos em estatais e outros serviços. Não é assim, não funcionou esse modelo que está aí. Não sei se eu estou ficando velho, mas eu acho que o que eu vi até hoje não funcionou. Para a minha geração, não funcionou. A gente chegou onde chegou. Eu fico muito triste, até porque sou carioca, para ver onde o Rio chegou. A gente não pode querer que isso continue assim, né? Tá certo. Roberto, caminhamos para o final do programa e eu sempre abro espaço para que o convidado fale com quem está assistindo a gente. Por favor, o espaço é teu, fica à vontade. Eu queria desmistificar o que é um programa de fidelidade. Hoje a gente tem mais de 300 opções diferentes de acúmulo de pontos. Hoje a gente tem a oportunidade para qualquer cidadão participar do nosso programa de fidelidade. Basta entrar no nosso site, se cadastrar com seu CPF, começar a acumular pontos e depois resgatar uma passagem para o seu destino favorito. Ou, se não quiser resgatar uma passagem, resgatar qualquer produto ou serviço da nossa rede de coalizão. Mas o mais importante é as pessoas ficarem atentas que hoje todos os brasileiros podem acumular pontos e podem resgatar uma passagem. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Agradeço novamente a presença do Roberto Medeiros e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte.